Um pouco de você aí, de onde você surgiu, cara? Cara, eu surgi, primeiramente, boa noite a todos. Hein, galera? Boa noite a todos. E eu surgi mais ou menos na década de... Cara, vou resumir um pouco assim, cara. No final dos anos 80 para os anos 90, eu já tive uma experiência da tatuagem junto com o Estopa, né? Foi o mentor, assim, foi meu professor de arte, né, cara, assim. Foi o cara que abriu as portas da tatuagem para mim. Salve o ressalvo aí, ó. É o Antônio Estopa, tá? Isso, o Estopa lá do Tatu da Pedra, lá de Floripa. E ele faleceu na época da pandemia agora, né, cara? Ele teve Covid e veio a falecer. E nessa época, cara, a gente sofria muito ainda com o final do regime militar, né? Que tava o finalzinho do regime militar. Então eu era moleque naquela época, eu tinha o quê? Uns 11 anos de idade. E a gente ia dar rolê, eu já era do movimento punk. E a gente ia dar rolê no centro de Santo André, onde ele tinha o estúdio junto com o Alemão, que hoje é o Mr. Tattoo, né? Hoje o Alemão já nem tem mais a loja, né? Então o que a gente fazia? A gente ficava ali, cara, espiantando aquela vontade, né, meu, de aprender a tatuar, aquela coisa toda, mas era proibido, a gente não tinha acesso dentro do estúdio, né, cara? Então a gente ficava do lado de fora para ver os caras saindo tatuados, aquela coisa toda. E aí eu ficava ali, cara, ia dar um rolê, ia comprar uns discos, uns negócios, aí eu passava lá no finalzinho, comprava um hot dog, né, um cachorro quente, sentava ali e ficava vendo. E várias vezes, cara, ele saía lá fora, espiava nós de lá. Porque não podia ficar sentado ali. Ai, molecada, você não pode ficar aqui, né, meu? Porque senão a polícia passava aquele tempo, os caras já embarreiravam. E depois disso aí, cara, em 92, 93, mais ou menos, eu vim de uma fase de aerografia e eu já tava tatuando, mas assim, tipo, tatuando a molecada da rua, né? Aquela coisa mesmo marginalizada mesmo, né? Que o pessoal colocava, né? E aí foi onde eu trombei com ele e aí ele abriu as portas para mim nessa pegada, né? Mas dentro dessa história toda aí, resumida, já existia o Maurício Teodoro, né? Que trabalhou com eles lá. Depois o Maurício acho que foi um dos primeiros. Ele e o Paulinho De Cury, na época, que trabalhava com o Alemão também, foram os primeiros a sair do país. Que o Maurício, na verdade, ele fazia uns desenhos para a galera, né? E o Maurício é da minha cidade também, que é de Mauá. O Maurício, ele trabalhava com o Pedrinho, na época, em Mauá, e ele já criava desenhos para os caras. E aí ele entrou para trabalhar junto com o Estopa e com o Alemão. E aí ele foi para fora do país. Foi o primeiro tatuador brasileiro que meteu asa, né, cara? Ele e o Paulinho. Paulinho acho que foi para a Itália na época e ele viajou o mundão. E através disso que o Brasil começou a ser reconhecido na arte da tatuagem, né, cara? Através do Maurício Teodoro, né? E o Maurício Teodoro, já dessa época aí dos anos 80, eu conheci o Maurício não na tatuagem. Na verdade, eu conheci ele como baterista da banda Garotos Podres. Porra, que legal. Porque ele foi o primeiro baterista do Garotos Podres, na época que era a banda também da nossa região ali do ABC, de Mauá, né, cara? E aí ele migrou para tatu, tal, essa história toda resumida aí. E foi onde a gente começou a ficar... O ABC começou a ficar conhecido dentro da tatuagem no Brasil, né? Porque foi o terceiro polo, vamos colocar assim, que trouxe a tatuagem da época do Luke, né? Que o Luke era em Santos. Então, quando ela migrou para São Paulo, ela veio, vamos supor, é o mesmo caminho que a gente faz subindo a Serra de Santos. Então, ela migrou para o ABC, né, cara? E dali ela foi estendendo ramos para as outras regiões de São Paulo, né, cara? As regiões mais próximas, né? E aí também vinha... O único lugar que eu conhecia de São Paulo naquela época, assim, que o pessoal era mais famoso, até onde a gente comprava... Comecei a comprar tinta vegetal na época, era no Tatuiú, que era aquela coisa que era o estúdio mais conhecido da época, né, cara? Era Tatuiú em São Paulo, Mr. Tattoo, que na verdade era Tatu da Pedra também, no ABC Paulista. Que mais tinha? Tinha o Inácio da Glória, que era o Irarativa, né, cara, em Santos. Então, eram esses estúdios que a gente tinha, aquela história, que eu comecei a aprender as coisas, né, depois que foi aberta as portas para mim. Mas quando eu comecei a tatuar, cara, primeiramente, o que existiu dentro da minha visão como tatuador? Primeiro, o respeito com o meu professor, né? Então, aquilo que eu aprendi com ele, aquelas coisas que ele me passou, eu guardei isso até hoje, entendeu? Eu nunca esqueci, né, de onde eu saí, de onde eu comecei e de onde eu estou terminando a minha carreira como tatuador. Porque eu já estou numa idade de 50 anos
E eu tô numa fase já de quase parando de tatuar, porque a gente chega nessa fase, cara, você já fica mais com o corpo mais dolorido, a visão mais gasta, né, cara? Então dificulta essa coisa toda, né? E eu não acreditava nisso. Os caras reclamavam, falavam, pô, esses caras tudo chato, né? Os caras estão reclamando. Eu vou tatuar pra sempre. Mas chega uma época que você fica nessa fase aí também. E aí eu sempre fui um cara que eu respeitei muito essa história da tatuagem, né, cara? E na nossa época existia até dentro dos estúdios de tatuagem, tanto da região do ABC, né, que eu coloquei muita região do ABC, que é a minha região, que você perguntou, mas dentro da região de São Paulo a gente tinha um respeito de tatuadores para tatuador. O que existia, por exemplo, um preço mínimo, né? A gente colocava isso, né, Key? O preço mínimo. Então a tatuagem ela custava 80 cruzeiros na época. Né? Era 35 cruzeiros, né? Mais ou menos 92, né? Era reais já, mas era já reais, né? 35 reais, essa média e aí, cara, o que acontecia? Você ia no estúdio meu, era 35, no estúdio do Alemão era 35, no estúdio do Que era 35, no estúdio do Vadio, do Helder, né? Sim, Helder e tal. Era tal. Fugia um pouco assim o valor, às vezes aumentava. Acontecia tipo no Carlinhos, né? Sim, mas nunca reduzia esse valor. Então era uma coisa assim. Então aquilo ali você estava dentro de um respeito de profissionais, né? Você era respeitado entre os profissionais. As convenções de tatuagem que o Abidão estava falando, né, que ele é o organizador das convenções de tatuagem, aquilo ali era o que para nós? Era uma forma de você sair de dentro de uma revista, porque nós não tínhamos informação, a não ser o Orkut que veio bem depois, mas nós não tínhamos aquela informação sobre a arte, sobre profissionais e nada. Então, e material também era muito escasso. Então, o que acontecia? Uma vez por ano existiam as convenções, que foi, acho que, o primeiro polaco, né? Foi, acho que, do polaco primeiro. Depois o LEDs, né? Depois o LEDs, né? Foi uma das primeiras convenções que a gente participou, assim, e a Metalhead também na época. Então, o que a gente esperava? A gente esperava uma convenção por ano para a gente poder comprar o material, para a gente poder conhecer os artistas, para a gente trocar experiência, para a gente trocar materiais, séries de desenho, né? O Valder Ramos, na época, que tinha séries de desenho dele, né? Então, e o pessoal que tinha acesso fora do país. Então, tinha o pessoal que viajava, que trazia as coisas. O Maurício também, com os sketchbook, ele, o Mauro Nunes, o Mauro Domingues. E esse pessoal, cara, quando chegava no final do ano, a gente ficava louco, cara, para pegar material desse pessoal, para a gente poder, né? E conhecer também pessoalmente, que tinha muita gente que a gente conhecia através de revista ou através de telefone, mas pessoalmente a gente não conhecia. Então, isso para nós, cara, era o maior presente do ano, porque a gente ia ali trocar experiências, né? Tanto que era tão escasso o nosso meio, que quando chegou as agulhas soldadas, as primeiras coisas prontas já para nós, putz, cara, a gente não queria nem usar aquilo, porque a gente tinha medo de usar. Aí, só. Né? A gente tinha medo, falava, meu, isso aí não presta, pô, esse negócio aí não, meu. E a gente não tinha preguiça de soldar uma agulha. Tanto que eu estou trazendo aqui para vocês, eu não sei se alguém já conhece, tem gente que não sei, tem gente que eu sei que não, tem gente que eu sei que nem conhece, né, cara? Isso aqui é uma caixa de agulha avulsa, se eu abrir aqui, eu abrir devagar até para não voar longe. Pensou espalhado? Então, aqui, ó, isso aqui são as agulhas. Cara, que da hora. Aqui tem as agulhas saudade, aqui. Cara. E trouxe até o gabarito também, né, meu? O taço. Eu usava muito pouco gabarito, soldava muito na linha, né, cara? Né? Aquela época, sim. né, para ficar mais fechada a agulha. Porque devido às espessuras de agulha, né, cara? Hoje você encontra agulha aí, fiozinho de cabelo, né, cara? Vou mostrar aqui, né? Fiozinho de cabelo. Ah, não dá pra ver, né? Não, é só abrir ela aí, dá pra... Abrir ela aí? Dá pra ter uma noção. Isso aqui, gente, isso aqui é o gabarito. Deixa eu te mostrar aqui. Ok. É o gabarito aqui, ó. Onde Você se faziam abre as agulhas, né? Amarrava com barbantinho, né? E tal, deixava bem Usava apertadinho. muito a linha, né? Aquelas linhazinhas para apertar mais a ponta da agulha. Porque as espessuras de agulha que vinham para nós antigamente eram 0,12 para cima, né, cara? Não tinha essa 0,10, 0 tal. Então a agulha hoje é muito fina, então não tinha essa necessidade. Mas as agulhas da nossa época, né? Que fala aí. Sim. Isso quando você não soldava essa ponta ao contrário, né? Putz. Às vezes você estava soldando, você soldava a ponta ao contrário, cara. Vixe, Nossa, já fiz isso, cara. então, era ripa, né, cara? Da hora, puta, a história... Meu, é umas coisas que E dá assim, saudade, eu tive cara. o privilégio de estar junto com esses caras, né? Tanto o Key também aí, que é meu parceiraço aí de miliano também, é um cara que eu tenho muita consideração, muito respeito. Mas eu tive o prazer, cara, de estar junto com esses caras, Inácio da Glória, né? A gente tá junto em eventos, tá junto até em hotel, né, cara? Dormir praticamente no mesmo quarto, assim. Sim. Né? O Estopa, que foi meu professor aí, né, cara? O Jimmy.
E vários caras que, poxa, velho, assim, quando você começa a falar, tá ligado? Você que nem Se o que tava emociona, falando. né, cara? Hoje eu peguei uma foto do Uma Clebão parada aqui, muito louca. abraçado com o Jimmy Ditwalk. Pode crer. Muitos nem conhecem. Pode hoje. crer, Dimitri Walk, Joey Capobianco, né, cara? uma Joey lenda. Capobianco. Essa galera aí foi bastante gente na pandemia, né, cara? A gente perdeu bastante artistas desses aí na pandemia. Muitos partiram né, na pandemia cara? agora. E a pandemia foi digamos, foi um ponto fora da curva, né? E não só pra gente aqui no Brasil, né? Não só também para arte, não só para tatuagem, não Foi só tudo, para tudo, né? Foi um ponto fora da curva que acabou, digamos assim, afetando muito, né? Tirou muita gente boa de vários segmentos, né?